Você já percebeu que a maioria das pessoas vive no modo automático? Acorda, cumpre obrigações mínimas, reclama do cansaço e chama isso de vida. Mas, em algum momento silencioso, quando ninguém está olhando, surge uma sensação incômoda, a de que você nasceu para algo maior do que apenas sobreviver aos dias. Essa sensação não é conforto, é um incômodo constante, um peso no peito que aparece quando o barulho externo diminui. Talvez você já tenha tentado ignorar isso. Talvez tenha dito a si que não é o momento certo, que depois resolve, que amanhã começa. Mas o tempo não espera. Ele passa todos os dias, levando oportunidades que nunca avisam quando vão embora. Enquanto alguns dormem, outros estão construindo vantagem. Enquanto muitos esperam motivação, poucos estão agindo mesmo sem vontade. A diferença entre quem chega lá e quem fica apenas imaginando não é talento, sorte ou inspiração. É decisão, é consistência, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, especialmente quando ninguém está aplaudindo. Este não é um discurso para te agradar, não é para te confortar, é para te acordar, porque se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará exatamente onde está. E no fundo, você já sabe disso. A pergunta não é se você consegue, a pergunta é se está disposto a pagar o preço, porque tudo cobra, a mediocridade cobra, a disciplina cobra. A diferença é o que cada escolha constrói ao longo do tempo. Agora, a escolha está diante de você: continuar no modo automático ou assumir o controle. Existe um momento específico em que a dor muda de forma. No início, ela se apresenta como cansaço, frustração ou comparação. Mais tarde, ela se transforma em consciência. É quando você percebe que não está cansado da dificuldade, mas de repetir os mesmos padrões. Cansado de prometer mudanças que nunca chegam. Cansado de saber exatamente o que precisa ser feito e ainda assim não fazer. Essa dor não é inimiga, ela é um aviso. Um sinal claro de que existe um desalinhamento entre quem você é agora e quem você sabe que pode se tornar. Muitas pessoas fogem desse sentimento porque ele exige responsabilidade. É mais fácil culpar o ambiente, o passado ou as circunstâncias do que admitir que a mudança depende de uma decisão interna. A verdade é simples e dura. Ninguém está vindo te salvar. Não existe momento perfeito. Não existe energia mágica. Existe apenas o agora e o que você escolhe fazer com ele. Toda vez que você ignora isso, reforça o hábito da procrastinação, e hábitos constroem identidade. Você não se torna fraco de uma vez. Você se torna fraco em pequenas concessões diárias, cada vez que escolhe o conforto imediato em vez do esforço necessário, cada vez que diz só hoje, cada vez que negocia com a própria consciência. Mas também funciona ao contrário. A força não nasce de grandes feitos isolados. Ela nasce da repetição, de fazer o básico bem feito, mesmo quando ninguém está observando, de cumprir promessas feitas a si mesmo. É aí que a confiança real se constrói. Se você observar com honestidade, perceberá que os resultados atuais da sua vida são consequência direta dos padrões que você manteve até aqui. Isso não é uma crítica, é um ponto de partida, porque no momento em que você aceita isso, recupera o controle. A dor da consciência é desconfortável porque ela remove desculpas. Ela coloca você frente a frente com suas escolhas, e esse confronto é inevitável para quem deseja avançar. Não existe crescimento sem desconforto. Não existe evolução sem fricção. Fugir disso é escolher permanecer igual. Responsabilidade total significa parar de terceirizar os resultados da própria vida. Significa entender que, independentemente do que aconteceu antes, a partir de agora, a resposta é sua. Não é sobre negar dificuldades reais, mas sobre parar de usá-las como justificativa para a estagnação. Quando você assume responsabilidade total, algo muda imediatamente. Você para de esperar permissão, para de aguardar validação, para de precisar que alguém acredite antes de agir. Você entende que a ação vem antes da confiança, não depois. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa se sentir pronta. Isso é uma ilusão. A prontidão nasce durante o processo. Quem espera segurança absoluta nunca sai do lugar. Quem age, aprende. Quem aprende, melhora.
Quem melhora, avança. Responsabilidade total também significa aceitar que cada escolha tem custo. Não decidir também é uma decisão. Adiar também é uma escolha. E o preço dessas escolhas aparece com o tempo, silenciosamente, na forma de arrependimento. Quando você assume esse nível de responsabilidade, perde o direito de se vitimizar. E isso é libertador, porque no mesmo instante você ganha o poder de mudar. Não se trata de intensidade passageira. Trata-se de compromisso, de estruturar a vida em torno de prioridades reais, de alinhar rotina com objetivos, de entender que disciplina não é punição, é estratégia. As pessoas mais consistentes não são as mais motivadas, são as mais organizadas. Elas reduzem decisões desnecessárias, criam sistemas, eliminam distrações, fazem o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Responsabilidade total é maturidade. É parar de esperar aplauso. É aceitar o processo longo. É escolher o esforço hoje para não carregar arrependimento amanhã. O conforto é traiçoeiro porque não parece perigoso. Ele se apresenta como descanso merecido, como pausa necessária, como recompensa. Mas, quando se torna padrão, vira prisão. Ele anestesia a urgência e reduz o potencial. Toda vez que você escolhe conforto em excesso, está adiando o crescimento. O corpo se adapta ao esforço, a mente também. Mas ambos enfraquecem quando não são desafiados. A diferença entre quem evolui e quem estagna está na relação com o desconforto. Alguns fogem dele, outros o utilizam. O desconforto é o ambiente onde a mudança acontece. Fora dele, nada novo é criado. Conforto não constrói resiliência, não desenvolve habilidade, não gera vantagem competitiva. Ele apenas mantém tudo como está. E, em um mundo em movimento, permanecer igual é ficar para trás. Quando você entende isso, começa a reorganizar suas escolhas, começa a questionar hábitos automáticos, começa a perceber quanto tempo é desperdiçado em distrações que não agregam nada. O confronto com o conforto exige honestidade, exige reconhecer que muitas dificuldades atuais não vêm da falta de capacidade, mas da falta de exposição ao esforço consistente. Crescimento exige repetição, exige rotina, exige tolerância ao tédio, porque a maior parte do progresso acontece longe do entusiasmo inicial. Quem aprende a operar mesmo sem vontade, constrói uma vantagem que poucos têm. O tempo não se adapta a você. Ele passa independentemente do que você faz. Cada dia que termina é uma oportunidade que não volta. A pressão existe porque o tempo é limitado. Muitas pessoas vivem como se houvesse crédito infinito, como se sempre fosse possível recomeçar sem custo. Mas toda demora cobra juros. E esses juros aparecem na forma de oportunidades perdidas. Execução é o que separa intenção de resultado. Não importa o quanto você planeja, se não executa. Não importa o quanto estuda se não aplica. O mundo recompensa a ação consistente, não intenção. Pressão não é inimiga, ela é filtro. Ela revela quem realmente está comprometido e quem apenas gosta da ideia de vencer. Sob pressão, desculpas perdem força. Quando você aceita a pressão, começa a agir com mais clareza. Prioriza melhor, elimina o supérfluo, foca no que gera resultado. A execução diária, mesmo imperfeita, vence a espera perfeita. Ajustes acontecem no caminho. Clareza vem com movimento. Tempo e pressão não param. A pergunta é: você vai usar isso como impulso ou como desculpa? Tudo o que você faz reforça uma identidade. Cada hábito, cada escolha, cada decisão. Você não se torna alguém diferente de forma instantânea. Você se constrói, repetição após repetição. Quando você age como alguém disciplinado, começa a se enxergar assim. Quando cumpre compromissos consigo, fortalece a própria palavra. Quando evita o esforço, reforça o oposto. A identidade não é algo que você declara, é algo que você demonstra. E o cérebro acredita no que você faz, não no que você diz. Mudar identidade exige coerência, exige alinhar comportamento com o tipo de pessoa que você quer se tornar. Isso leva tempo, mas é inevitável quando há consistência. Você não precisa mudar tudo de uma vez, precisa mudar o suficiente todos os dias. Pequenas ações sustentadas constroem transformações profundas. Quem entende isso, para de buscar atalhos, para de procurar soluções mágicas, passa a confiar no processo. Identidade sólida é construída no silêncio, longe da validação externa.
Chega um ponto em que não dá mais para negociar consigo mesmo. Ou você decide avançar ou aceita permanecer onde está. Não existe meio termo. Não existe crescimento sem decisão clara. Esse momento não é barulhento. Ele é silencioso. É quando você entende que continuar igual custa mais caro do que mudar. É quando o medo do arrependimento supera o medo do esforço. A decisão sem retorno não depende de motivação. Ela depende de compromisso, de estruturar a vida de forma que a execução seja inevitável. Aqui, você para de perguntar, e se não der certo? E começa a perguntar, o que acontece se eu não tentar? E essa pergunta muda tudo. A partir desse ponto, cada ação passa a ter peso, cada escolha conta, cada dia importa. Esse é o divisor de águas. Não existe linha de chegada definitiva, existe continuidade, existe processo, existe evolução constante. Quem entende isso não busca atalhos, busca consistência. O trabalho não termina quando os resultados aparecem, ele apenas muda de forma. Manter exige tanto quanto conquistar. Se você chegou até aqui, já sabe o que precisa ser feito. A diferença agora é que não pode mais fingir que não sabe. A consciência foi ativada, a responsabilidade está clara. O próximo passo não precisa ser perfeito, precisa ser real, precisa ser feito. A única coisa que separa você da próxima versão de si é a ação repetida todos os dias, e isso começa agora.